Boa noite, pessoas. Gente, desculpa, fui eu que cantei a música dos Ferrolhos, eu achei que o áudio estava desligado. A gente estava fazendo um teste. E queria só dizer que eu e Vanessa estamos completamente autisticamente esgotadas, porém estamos aqui firmes, porém não fortes, ou o contrário. E eu queria dizer que quem quiser mandar pergunta, tem aqui em cima da tela, isso, para esse lado de cá, um número do nosso WhatsApp que vocês podem mandar perguntas, comentários, etc., no WhatsApp do gabinete, tá bom? Que a gente preferiu fechar o chat para não virar meio bagunça, assim. Mas é isso, a gente está acompanhando o que vocês mandarem de pergunta. Você vai pôr o primeiro chat aí, então? Temos toda uma equipe aqui nos ajudando, todo mundo neurodivertido também. Vamos lá, vamos começar então. Quem sou eu? Para quem não me conhece. Eu sou deputada estadual por São Paulo, esse é meu primeiro mandato. Sou autista, fui diagnosticada tardiamente, já tinha o diagnóstico de TDAH, e depois da provocação de muitas amigas, eu fui procurar o meu diagnóstico de autismo. Sou mãe do Theo, que ainda não tem 17 anos, fará em junho, portanto, ainda tem 16 anos e 10 meses. Eu sou de humanas, mas é isso. Sou ativista há mais de 10 anos. Sou escritora, tenho 2 livros. Você me corrigiu? Não, eu tô repetindo, foi Você 10 repetiu? meses Então, mesmo. então tá certo. Sou ativista há mais de 10 anos, sou escritora, tenho 2 livros publicados e fundei o Lagarta Vira Pupa, que começou como um blog lá em 2012, quando a internet ainda era mato. Tá bom? E eu tô com uma voz horrível, porque eu tô com uma sinusite incurável já há um mês. Vamos lá. Vamos falar rapidinho de direitos, e eu vou passar nisso bem rápido, porque a Vanessa está aqui justamente para poder aprofundar, desculpa, daqui a um pouquinho. Falando sobre inclusão escolar, eu vou falar dos pontos mais importantes rapidamente aqui. A gente tem uma lei que ninguém dá muita bola, mas que é importantíssima no nosso caso, que é uma lei de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E olha o que se fala lá no artigo 59. Atribui aos sistemas de ensino o dever de assegurar aos educandos com necessidades especiais, que era como se falava na época, né, gente? Era 96. Currículos, métodos, técnicas, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, quando a pessoa te falar que não pode adaptar currículo, que não pode adaptar material, aí você pega, dá um print na tela aí e mostra esse pedacinho da LDB que é específico sobre isso, porque está na nossa legislação desde 96. Vai estar no YouTube depois a palestra inteira, tá, gente? A gente vai deixar disponível no YouTube. Bom, salto de 96 para 2008 veio a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Basicamente, um resumo foi quando o Estado, o Brasil, como país, decidiu que toda criança e adolescente tem que estar na escola regular, independente da sua condição. Que todo mundo tem aí direito à educação especial, mas na perspectiva da educação inclusiva. Então, trouxe a questão da sala de atendimento educacional especializado, né, e por aí vai. Que de fato aumentou as matrículas, foi quando começou a aumentar as matrículas de alunos com deficiência na escola normal, comum, e o que trouxe lá de profissionais de apoio na escola, porque é óbvio que se você traz esses alunos para a escola comum, você tem que dar o suporte que eles precisam, teoricamente. O que veio lá? Instrutor, tradutor e intérprete de Libras, guia-intérprete, que é para o surdo-cego, monitor ou cuidador, que é o famoso AVE, que cuida da higiene, da alimentação e da locomoção da criança, do aluno com deficiência. Aí você que tem um filho autista nível 2 ou 3 de suporte na escola, você já pensa, pois é. Lembra que 2008, gente, 2008 foi quando o Theo nasceu. 2008, autista nem era considerado pessoa com deficiência, tá? E aí começa o problema, né? Já entenderam, tá bom. Vamos lá, as leis mais recentes que a gente tem. Lei 12764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana, que é a lei mais importante do autismo, trouxe, dentre outras coisas, né, que é o Estatuto do Autista, trouxe o direito ao acompanhante especializado. Veja bem, acompanhante especializado. Só por este nome a gente já entende que não é uma pessoa que vai levar no banheiro ou que vai só fazer isso, né? A pessoa vai ficar dentro da sala. Inclusive, na regulamentação da Lei Berenice Piana, o decreto falava que esse profissional vai ajudar a criança, inclusive,
na interação e na comunicação social. Então, você já percebe que não é o AVE, né? Veio a Lei Brasileira de Inclusão em 2015, o que trouxe? Direito ao que eles chamam de profissional de apoio escolar. Não é o acompanhante especializado. Se você for ver a descrição dele, ele é bem mais parecido com o AVE, tá? Trouxe o conceito da deficiência estar mais no meio do que na pessoa, que se a gente remover as barreiras atitudinais, físicas, etc., todo mundo pode ter acesso a tudo. E trouxe o conceito também de que a educação deve ser inclusiva em todos os níveis, inclusive na pós-graduação, essa coisa toda. Práticas pedagógicas, metodologias, espaços e materiais devem ser capazes de atender a todos. Ou seja, aí também traz a questão da adaptação para quem precisa. Resumindo, o problema maior que nós temos aqui. Tem muita gente, em muitas secretarias de educação, que coloca essa política de 2008, que é o PNEPEI, né, como o santo grau da educação especial no Brasil. Quer dizer, a gente tem essa política, a gente não precisa de mais nada. Porém, lembra que eu falei que essa política de 2008 foi feita quando o autismo nem era considerado deficiência? E vocês lembram também dos profissionais de apoio que estão nessa política de 2008? Aí a minha pergunta é, tem algum profissional de apoio nessa política de 2008 que de fato atenda autista nível 2 e 3 de suporte na escola regular? Autista como meu filho, que é um autista nível 3 com deficiência intelectual que não fala. Um AVE resolve? Não, gente, não resolve. Né? Eu não vou fazer pergunta retórica. Não resolve. Né? Então, esse é um dos grandes problemas, porque tem muitas pessoas presas a esse decreto de 2008, porque nem é uma lei, é um decreto, né? E que dizem que isso aí resolve tudo, e não resolve. Autismo não era nem deficiência nessa época. Como a gente sabe que não resolve? Teve uma pesquisa aí da Nova Escola, que mostrou que apenas 3 em cada 10 alunos com deficiência participam efetivamente das aulas. Ai, mas a escola é socialização, o coleguinha aprender a lidar com a diversidade. Não, gente, escola tem que ser educação também, senão vai para a igreja, vai para o parquinho, vai para a turma da Mônica, né? Escola é educação. Se os outros alunos que vão lá, que não têm deficiência, têm o direito, e o principal motivo de estarem indo na escola é para aprender, o aluno com deficiência também tem que ter este direito, né? E aí, se vocês olharem esse gráfico que está mais na direita aí, a barrinha mais importante é a do meio, a maiorzinha, que está assim. É quase 80% dos professores falam que falta apoio e orientação de forma correta. Quer dizer, formação continuada. É o famoso, eu não sei como ajudar esse aluno. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu não sei como que um aluno autista aprende, um aluno com deficiência intelectual aprende. É isso que falta. E por isso o problema da gente ficar constantemente ouvindo que professor não precisa saber de autismo, deficiência intelectual, professor precisa saber de educação. Beleza, o que ele aprendeu na faculdade não prepara ele para o cenário que a gente tem atualmente. Talvez, lá nos anos 90, né, servisse, funcionasse. O professor, de fato, não precisava saber da deficiência do aluno, porque a gente nem tinha aluno com deficiência na escola. Quando tinha, era deficiência de mobilidade. Hoje em dia, o cenário é outro, né? Então, vamos agora para frente. Passando rapidamente por isso aqui, também falta adaptação no mercado de trabalho. A gente sabe que muitas pessoas com deficiência, principalmente autistas, nem revelam no trabalho que são autistas, porque têm medo de serem preteridos numa promoção, de começarem a olhar para ele torto, por causa de todos aqueles mitos que cercam o autismo. Não tem adaptação nem na hora de fazer uma entrevista para contratar uma pessoa autista. Então, eu dou esse exemplo, porque veio aqui do gabinete, o Tom uma vez falou que como que você vai fazer uma entrevista procurando uma pessoa para processamento de dados, para programação, e você fala que a pessoa tem que ter boa comunicação e relacionamento interpessoal. Qual a necessidade disso? Né? Então, o mercado de trabalho também, obviamente, não está preparado. Vamos passar mais um aqui. Tem esse dado aí do G1 de que menos de 10% dos profissionais com deficiência ocupam cargos de liderança. E pode ser que a gente tenha até autista em cargo de liderança, mas que não fala que é autista, né, gente? Talvez só o Elon Musk, né? Talvez. Enfim, abafa. Passando aqui para o próximo. Temos um canal de denúncias aqui no nosso gabinete. Eu já contei para vocês, a gente tem uma equipe de acolhimento, que tem 6 pessoas, que são mães atípicas, e que quando vocês trazem uma denúncia, essa denúncia é analisada,
a nossa equipe entra em contato para entender melhor, isso gera um relatório, e aí, dependendo do que vier nesse relatório, a gente vai oficiar uma Secretaria da Educação, da Saúde, a gente vai oficiar o Ministério Público, porque a coisa realmente é muito grave. Esse aí é o QR Code para o nosso canal de denúncias. Se você não conseguir pegar agora, tudo bem, no nosso site tem, e lá no meu Instagram também tem aquele link que dá para você clicar, que tem aí o acesso a esse canal de denúncia. Tá todo mundo muito bem de saúde neste gabinete. Só um segundinho, estamos com um pequeno problema técnico. Travou. Mas travou o som ou só a imagem? Voltou a imagem. Voltou a imagem. Então vamos para mitos e desinformação? Não, eu falei. TDAH. Tá bom. Mas o tom não é TDAH, tá, gente? Imagina. Mas eu vou explicar um pouco mais, que o Tom tinha pedido para mim. Como é que funciona? Vocês entram em contato com o gabinete através do Forms. O link do Forms está disponível no nosso Instagram, está disponível no site da deputada. Nesse aí, no QR Code. Quando vocês entram em contato pelo inbox, o pessoal do time de comunicação responde vocês, encaminha também esse link. Ah, Vanessa, mas por que eu preciso preencher esse formulário? É com base nas respostas que a gente tem nesse formulário que a gente produz os dados, e são esses dados que subsidiam todos os ofícios que a gente manda para as secretarias, para o Ministério Público, e até mesmo colocam a gente, dão um farol para onde que a gente tem que mirar para fazer os próximos projetos de lei, por exemplo. Quando nós somos procurados por jornalistas, pela imprensa, para falar sobre algum assunto, a gente também apresenta esses dados. Então, vocês, preenchendo forms, fazendo dessa forma, estão subsidiando o gabinete com informação informação essa que a gente não tem nem no censo no Brasil hoje. Então, talvez hoje o gabinete tenha seja mais fidedigno nos dados do que o próprio censo do IBGE, né? Então, por isso é tão importante, e também para controle, porque a gente recebe mais de 1.000 denúncias por semana. Então, se a gente só ficar no, eu vou anotar aqui o seu nome, deixa eu ver se eu consigo te atender, a gente não profissionaliza o atendimento, né? Então, quando a gente recebe esse forms, a Bruna entra em contato com vocês para fazer o agendamento. E quem é a nossa equipe de acolhimento? Sabrina, Thaís e Cíntia, todas 3 mães atípicas, todas 3 mulheres muito inteligentes, muito acolhedoras e, principalmente, né, prontas para direcionar e acolher vocês. Entendem que vocês passam, né, basicamente. Isso, também participa do acolhimento o Daniel, que é o nosso advogado, a Karina, que é a nossa advogada também, quando solicitada, e as nossas estagiárias, a Gabi e a Fabi também. Certo? Muito bem. Por isso que eu sempre falo, quando dizem para vocês que político não trabalha, é porque não conhecem o nosso gabinete da inclusão, porque aqui a gente trabalha até demais, né? Mitos e desinformação. É a melhor parte, porque o que mais temos na nossa comunidade são mitos e desinformação. E eu falei que hoje eu estava sincerona, né? Tô mesmo, então vamos lá. Escola não é clínica. Não podemos ter profissionais da saúde na escola. Aí o meu primeiro comentário sobre isso é, onde está isso? Qual lei? Qual lei que baseia isso, que não pode ter profissional da saúde na escola? Ninguém vai saber responder porque não tem, né? Isso está no meio daquele balaio, daquelas ideologias que envolvem a educação especial e que ninguém sabe falar de onde veio. E aí eu tenho uma coisa para dizer sobre isso. No momento em que o Brasil determinou que todo aluno deveria frequentar a escola regular, independente da condição dele, e a gente tem alunos com condições crônicas complexas e graves de saúde, aluno diabético, aluno com gastrostomia, aluno autista e por aí vai, a gente deveria entender que, para que esses alunos possam frequentar a escola regular, a gente deveria dar o que esses alunos precisam para ficar na escola regular. Se o aluno precisa de um balão de oxigênio, beleza, e a escola não virou clínica, tá? O aluno só consegue respirar dentro da escola, o que é muito bom, respirar dentro da escola. Se o aluno precisa de uma enfermeira, porque ele tem uma síndrome rara, que ele para de respirar, caso verídico, da escola do TEL, que tenha a enfermeira. Se o aluno precisa de injeção de insulina porque ele é diabético, liga para a mãe? Não, gente, não, isso é o que acontece atualmente, porque se diz que não pode ter profissional da saúde na escola, e aí as escolas ligam para a mãe e falam, mãe, venha dar a injeção de insulina no seu filho, porque eu não vou dar.
né? E aí a mãe tem que se virar com o chefe, sai do trabalho correndo, aquela coisa toda para dar injeção de insulina no filho. Eu posso fazer uma inserção? Sempre. Ainda sobre dizer que escola não é clínica, escola não é hospital, é evidente que não, escola é escola, mas todas as questões sociais não resolvidas pelo Estado, elas desembocam na escola. Então, o que a gente tem? A gente tem o aluno que está em liberdade assistida, para quem não sabe o que é, um aluno que passa o dia na Fundação Casa, sai para assistir a aula e depois volta. A gente tem um aluno que só se alimenta na escola. A gente tem um aluno que tem uma vida estruturada, tem uma família presente e vai tranquilo para a escola. A gente tem o aluno que é criado com os avós ou com algum parente. A gente tem um aluno que é criado num abrigo e sai do abrigo para a escola, da escola para o abrigo. Também temos os alunos com deficiência, temos os alunos com deficiência não diagnosticados, os alunos com transtornos de aprendizagem, os alunos com outras questões de saúde mental que não são qualificadas como deficiência, e temos um professor. Então, entender a escola como um ateneu, como se a gente estivesse na época de Sócrates, Platão, e ficar repetindo esse negócio de saberes e atravessamentos. Então, tudo isso pode ser muito bonito quando você se dedica ao mundo acadêmico e você não é a pessoa que acorda às 5 da manhã, pega um ônibus e vai dar aula para 50 alunos. Até porque na época de Sócrates, acho que eles matavam as pessoas com deficiência. Né? Então, quando você vem para o mundo real, quando você desce da nuvem, você vê que essa conversa só funciona nas 4 paredes do mestrado e do doutorado. Na vida real não é assim. Então, entender que a escola é muito mais do que um ateneu para você ficar falando de saberes, atravessamentos e sujeitos, entender a escola como um espaço de acolhimento social de todas as demandas que o governo ignora, é o primeiro passo para a gente entender que, se a gente pensar assim, então tira a merenda da escola. Se a escola é um lugar que você só pode aprender, você não precisa comer. Opa! Tira um ponto aí. Tira o dentista da escola. Tira o oftalmologista da escola, tira a pessoa que vai fazer campanha de vacinação da escola. Muito importante essa perspectiva completamente elitista que as pessoas que fazem produção acadêmica sobre educação têm sobre a escola, ela é da profundidade de um pires e ela é de uma inteligência muito discreta. Então, eu acho que a gente precisa começar a ter um pensamento crítico sobre isso. E só um exemplo, eu visitei uma cidade do interior que é bem pequena, que tem 4 escolas municipais, e a prefeita lá determinou que um pediatra passe em todas as escolas pelo menos uma vez por semana. Esse pediatra já identificou criança diabética, criança com baixa visão, que possivelmente estava tendo um péssimo desempenho acadêmico, mas não tinha acesso a um oftalmo, e por isso ia continuar tendo um péssimo desempenho acadêmico, porque ninguém ia descobrir que a criança tinha uma questão na visão. A gente não está na Suécia, gente. As pessoas não recebem cartinhas em casa falando, passe semana que vem no oftalmo, passe na outra semana no dentista. O único acesso que algumas crianças vão ter à alimentação e talvez até à saúde será na escola. A escola é rede de proteção social, não é só educação. E o professor não é o alecrim dourado também, que resolve 1000 problemas que ele nem estudou a respeito, gente. Então, esse suporte da educação é necessário, se, de fato, a gente quer que todos os alunos, independente da sua condição, estejam na escola regular. E esse é o meu ponto. A gente quer mesmo que todos os alunos, independente da sua condição, estejam na escola regular? Porque eu vejo uns discursos por aí que me dá a sensação que, no fundo, as pessoas não querem, né? Vamos lá. Ter um acompanhante pessoal na escola desautoriza e desrespeita ao professor. Acompanhante pessoal ou acompanhante terapêutico, tá, gente? Porque pela Lei Brasileira de Inclusão dá para você enquadrar o acompanhante terapêutico como acompanhante pessoal. Tá, por quê? Desautoriza e desrespeita o professor. O acompanhante terapêutico, o pessoal, ele vai lá para frente e vai dar aula no lugar do professor, é isso? É isso que acontece? Essa questão ela é muito importante, porque é o seguinte, essa narrativa, ela é construída a muitas mãos, né? Então, quem que constrói essa narrativa de, o acompanhante vai tirar o poder de cátedra do professor? Quem constrói essa narrativa, principalmente, são os planos de saúde. Para quem não advoga na área da saúde, eu vou explicar para vocês. Os planos de saúde, eles plantaram uma tese no judiciário brasileiro de que o acompanhante terapêutico tem função de pedagogo. Por quê? Eles tiraram isso do nada? Não, eles não tiraram isso do nada.
Muitas escolas particulares condicionavam e condicionam ainda a matrícula da criança, do adolescente com deficiência, à presença do acompanhante terapêutico. E esse acompanhante terapêutico, ele faz qualquer coisa, menos ser o acompanhante terapêutico desse aluno. Ele adapta o material, ele faz a lição junto, ele leva no recreio, ele volta do recreio, ele faz a participação, ele ajuda a professora a adaptar a prova, aplicar a prova, porque a escola particular não cumpre a função dela. E não fornece o acompanhante e não especializado. fornece não só acompanhante, né, especializado, Sim, mas o professor de educação especial, os equipamentos que compõem o AEE. Essa narrativa, ela é fortalecida pelos fatos, certo? E essa narrativa funciona na justiça, por quê? Eu não tenho outro lado falando a mesma língua. Quando a gente vai ver os advogados dos beneficiários, beneficiários de operadores de saúde, a conversa é sempre assim: precisa de acompanhante terapêutico na escola. Existe um nível de desinformação muito grande e crescendo nessa, é um solo muito fértil para quem tem maior influência, plante confusão e a gente colha vendaval, né? Que é o que acontece hoje na educação. Então, essa narrativa que é alimentada por operadoras de saúde, ela agrada muito as alas ideológicas extremistas do MEC. E eu falo isso como opinião particular, não é uma opinião do gabinete, é uma opinião minha, Vanessa, né? Que é uma ala que entende que tão somente o professor precisa estar na escola. É uma cadeia de retroalimentação, né? Bactérias se alimentando de carne podre e vírus e vice-versa. Lembrando que o acompanhante pessoal terapêutico é a família que fornece, ou o SUS, ou o plano de saúde. A escola é obrigada a fornecer o acompanhante especializado, que está previsto na lei berenispiana, porém, o que acontece em geral nos municípios? Não fornecem o acompanhante especializado, no máximo dão um AVE e falam: lá, mãe, tem um para cada 4 salas, seu filho está ótimo. Não fornecem o acompanhante especializado, mas também quando a mãe aparece com um acompanhante terapêutico que ela está pagando, ou que o plano está pagando, ou que a família fez uma vaquinha e está pagando, eles falam: ai, não pode entrar porque vai desautorizar o professor. E aí, na outra ponta, a gente tem um aluno, por exemplo, que é um aluno diagnosticado com TOD, e que simplesmente nenhum professor quer dar aula para esse aluno por conta das crises que ele possa engatilhar em sala de aula ou na escola. Esse professor não tem nenhum suporte para auxiliar esse aluno, auxiliar os outros alunos, fazer o manejo da situação. E o que a gente vê é convidar o seu filho a se retirar da escola com a justificativa de que nós não temos condições de estar com seu filho aqui. Ou o menino chega, dá uma hora, ligam para a mãe e fala que está em crise, incontrolável, ninguém sabe o que fazer, vem buscar. A escola pergunta: você está dando remédio? Mas quem disse que é o caso de remédio? A gente recebeu uma denúncia aqui que a escola mandou um documento para a mãe e queria que a mãe assinasse que o menino não ia voltar para a escola enquanto ela não medicasse o menino. A gente recebeu isso aqui no gabinete. São muitas questões. A gente tem, sim, situações em que a família não tem nem condições de procurar diagnóstico, muito menos tratamento, ou situações em que a família tem uma certa resistência e relutância em entender o diagnóstico daquela criança, principalmente nas classes sociais mais altas, é onde mais tem negação com relação a diagnóstico, tratamento, etc. E nestes dois extremos, nós temos essa questão de que é difícil manter um diálogo entre a família e a escola, mas neste meio do caminho, nós temos as pessoas que têm diagnóstico, que têm acesso ao mínimo de tratamento, de medicação, e que seja, né, tem acesso ao que precisa fora da escola, e que continuam sem ter respaldo da escola, né? E quando a gente vê esse discurso de eu não dou conta do seu filho, veja, a lei de diretrizes e bases, ela é muito clara em dizer que a escola tem que fornecer professores especializados, nível médio ou superior, e esse nível médio não é uma pessoa recém-formada no ensino médio, é porque há um tempo atrás não existia faculdade de pedagogia, a gente falava que era o magistério, as normalistas, etc. E tem um outro ponto importante: a lei de diretrizes e bases é muito, muito clara ao dizer que, quando se fizer necessário, aquele aluno pode sim ser matriculado na escola especializada. Não foi completamente banido do ordenamento jurídico esse equipamento de educação. A questão não é a escola que vai decidir que o seu filho não pode estudar ali. É uma decisão conjunta.
mas de palavra final da família. E eu falo da família antes que alguém venha aqui dizer que as mães têm que parar de responder pelos filhos, porque enquanto eu estou falando de escola, eu estou falando de um menor de idade. Se é menor de idade, é a mãe que responde por ele ainda. E se isso te incomoda, você vai brigar com quem fez o Código Civil. Eu não tenho nada a ver com isso. Antes da gente ir para o próximo mito, Tem chegou uma pergunta. Uma pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp, não se identificou, diz que faz pós-graduação e sente falta de vagas específicas em cursos de especialização ou bolsa de pesquisa voltado para autistas. Como podemos nos mobilizar para abrir um diálogo com as reitorias das universidades em território paulista e com as fundações e agências de fomento de pesquisa? Olha, eu gente, sou a Glória Pires. Eu não me sinto apta a opinar sobre isso. eu acho que, gente, se mobilizar é uma questão de se mobilizar, se juntar com associações, fazer uma associação, juntar um grupo grande de pessoas e exigir uma audiência com o reitor, sei lá quem que decidisse na universidade, porque se a gente ficar esperando que o outro faça, realmente fica difícil, né? Tá todo mundo muito sobrecarregado. A gente tentou, não a gente, gabinete. Nós da OAB tentamos, enquanto comissão da pessoa com deficiência, algumas vezes, manter diálogo com algumas universidades públicas de São Paulo, pedindo para fazer cursos de extensão, ou até mesmo cursos livres sobre direito da pessoa com deficiência, e nos foi respondido que não havia a menor necessidade. Aqui eu volto alguns passos para dizer que, por mais que eu seja a maior hater de formação sobre amor para capacitar professores, infelizmente, a barreira atitudinal, ela precede todas as outras. Então, se eu não consigo manter um diálogo com uma pessoa que não consegue achar válido ter um... Para cá, olha, obrigada. Vai precisar estar me avisando, então, né, Boninho? Porque eu não... Tá rolando. Então, eu não consigo chegar nessa pessoa que está nesse espaço de liderança, que está nesse espaço de decisão e fazer com que ele entenda que é necessário, então eu não vou conseguir suprir as próximas barreiras, né? Então, por mais que seja muito pouco eu falar em dessensibilizar o coração das pessoas, ainda é necessário dessensibilizar o coração das pessoas. Numa outra perspectiva, a gente sempre recebe reclamações de que cursos superiores dizem que não são obrigados a dar educação inclusiva, que se limita ao ensino médio. Isso é mentira. É para toda e qualquer etapa de ensino, inclusive para o ensino infantil. A questão, para além da dessensibilização, para além da informação, é a falta de fiscalização. O que não é fiscalizado, não há risco. Então, vamos supor que tem uma instituição que trabalha há 50 anos nesse setor. Há 50 anos ela fala não para pessoas com deficiência, ela nunca tomou um processo. Ela nunca levou uma multa do MP, ela nunca levou uma invertida de um órgão fiscalizador. Então, para ela, quanto custa? Custa mais caro tornar o ambiente inclusivo ou custa mais caro responder um processo? É evidente que custa mais caro tornar o ambiente inclusivo, então ela não vai fazer isso porque ela não tem medo, ela não se constrange. No final das contas, quando o Estado permite que a educação seja ofertada pela iniciativa privada, assim como a saúde, ele dá margem para que isso seja tratado como a gente trata o carnê das Casas Bahia, como a gente trata quando a gente recebe um objeto quebrado em casa, como eu trato a questão de um carro, uma geladeira e um sofá. Eu estou tratando como mercadoria o que é um direito social que o Estado deveria me prover. Então, isso dificulta muito. Acho que essa legislativa acho que está um pouquinho mais para frente, porém, foi bom você já dar essa introdução. Vamos para o próximo? Acho que você tem que apertar aí, não? Não sou eu, não. Não? É o Tom, é o Boninho. É o Boninho. Vai lá, produção. Não é o Boninho. Como chamava aquele diretor? É o Carlos Manga. É o Lombardi. Oi. Isso. O acompanhante especializado é a mesma coisa que o cuidador. Esse é o sonho de muitas pessoas em lugares de poder atualmente, tá? Transformar essas duas coisas em uma. Porém, não vamos deixar, tá, gente? Porque são profissionais diferentes.
O AVE, como eu já falei antes, ou cuidador, é o que está como profissional de apoio na LBI, que fica do lado de fora da sala, que ajuda com locomoção, alimentação e higiene. Acompanhante especializado é um direito que foi dado aos autistas na Lei 12.764, Berenice Piana, e foi estendida a todos os alunos com deficiência no decreto de regulamentação, que ajuda também com a comunicação e interação social desses alunos, ou seja, é um profissional para ficar dentro da sala, né? Ali com o aluno que precisa. Falta regulamentação sobre com quantos alunos que cada acompanhante especializado pode ficar, qual que é a formação desse acompanhante? Sim, então vira aquela loucura que a gente vê nos municípios, cada um fazendo de um jeito diferente. Tem uns que contratam gente do ensino médio, teve município que a gente já foi que era gente com pós em educação especial, e cada um ficava com 3 alunos dentro da sala. É isso, acho que o grande... Mudou. O Boninho avisou que mudou a câmera de novo. É isso, então o problema é a falta de regulamentação. Agora, quem está falando que acompanhante especializado e AVE é a mesma coisa, de duas uma. Ou está dando de migué e sendo mal intencionado, ou realmente desconhece as legislações que a gente tem a esse respeito. Outra coisa importante, se existir esse movimento para unificar esses dois profissionais, por qualquer que seja o motivo, a gente vai unificar esses profissionais porque vamos regulamentar. Eu não sou a pessoa que vai dizer não vamos fazer isso, desde que a gente não perca nada. Não é uma questão sentar e fazer virar uma coisa só e a partir de agora vai chamar vaca voadora, vai chamar anta do sertão, não importa. Desde que eu não perca nada do que eu já tenho, que já é muito pouco. Se você dizer que os dois são um só, mas que não entra na sala, você está praticamente tirando o direito ao acompanhante. Se você quiser unir, gente, as duas funções e chamar elas a partir de agora de profissional de apoio, porém o profissional de apoio terá que entrar na sala, terá uma especialização, terapia. Então, tá bom, gente, tudo bem. Apesar de ser autista, sou uma pessoa muito flexível, uma pessoa muito razoável. Às vezes. O problema é quando você acha que a gente é otário. As pessoas dando de sonsa com a gente e querendo tirar direito, fingindo que o problema é só unificar as nomenclaturas, porque tem nomes demais, entendeu? E a gente não está nem entendendo, né? Porque a gente não conhece da lei, não sabe que tem um direito separado, que é do acompanhante especializado. Então, assim, não venham dar de migué pra cima de nós. Que a gente é louca. A gente é mãe atípica, que é tudo barraqueira, já disseram os sábios antigos. Tomás está derretendo. Uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com a falta de estrutura que as escolas têm. O homeschooling pode ajudar crianças autistas que têm capacidade de leitura e compreensão? Vamos entender o que é homeschooling, amigos? Boninho, para qual câmera eu olho? Você olha para essa. Tá, obrigada. Gente, vamos entender o que é homeschooling e é uma pergunta muito pertinente. O homeschooling, na acepção do termo, como ele é feito nos Estados Unidos, ele é a educação pela família. Então, a família vai fornecer educação básica, até o que a gente chama de ensino médio, que lá é o high school, né? Para os adolescentes, para as crianças. Essa família não vai ter que seguir nenhuma diretriz básica, essa família não vai ter que ser supervisionada por nenhuma escola, etc, etc. Isso é homeschooling. Quando a gente fala de educação domiciliar, a gente tem uma segunda questão, que é o seguinte. Há muitos anos atrás, na década de 70 e depois regulamentado nos anos 2000, na época que o Haddad era ministro da Educação, eu esqueci o ano agora, a gente teve as classes hospitalares. O que são as classes hospitalares? Estudantes que não tinham condições de saúde de estar na escola, e eram condições taxativas, tinham um rol taxativo de condições. Então, por exemplo, estudantes imunossuprimidos, estudantes com tuberculose, que na época era uma questão de surto de tuberculose, estudantes com ossos de vidro, estudantes hemofílicos, estudantes com qualquer questão que nasce a ida deles para um ambiente como a escola é um risco para a própria vida deles, né? Eles estariam autorizados a receber educação no hospital. Por quê? Naquela época se entendia que essas condições que eu estou conversando aqui com vocês eram tratadas tão somente no hospital. Não se entendia que era possível que esse tratamento fosse feito em casa, certo? Isso existe e isso continua ativo. Inclusive, recentemente, teve uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases que disse o seguinte,
que dependendo da condição de saúde que o aluno tiver, pode ser disponibilizado para ele o EAD, que é o ensino em casa. Mas não foi mais a fundo na regulamentação disso, certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o EAD, de fato, né, que a gente viveu durante a pandemia, que é o ensino à distância. Os dados que nós temos no gabinete e os dados que eu tenho como advogada, autistas nível 1 de suporte se deram muito bem no EAD, porque foram tirados de um convívio mais hostil e foi deixado para eles a parte acadêmica e eles acabaram hiperfocando. Então, eu tenho muitos clientes e muitas pessoas que a gente recebe aqui no gabinete que nos dizem que ficaram menos ansiosos, menos depressivos. As notas melhoraram. Mas nessa condição específica de alunos autistas nível 1 de suporte, sem nenhuma outra questão associada. Alunos nível 3 de suporte, o que a gente teve de retorno foi justamente o contrário, que eles praticamente enlouqueceram dentro de casa, porque para eles o fato de estar na escola, de conviver com as outras crianças, os outros adolescentes, ou ter a sua rotina mantida, então tinha a rotina de encontrar com aquele professor, de fazer aquela atividade, era muito mais importante do que a atividade em si. Então, dentre tudo isso que eu falei para vocês, homeschooling não é uma opção no Brasil, porque não é regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases. Eu não tenho regulamentação para homeschooling. Lembrando que homeschooling é como se eu, a partir de amanhã, resolvesse que eu vou ensinar meus filhos em casa com base no que eu acho que é certo e errado. Eu não vou seguir nenhuma base curricular, nada disso. Certo? Isso não é regulamentado no Brasil e é por isso que a Lei Estadual de Santa Catarina caiu. Porque estava fora da Lei de Diretrizes e Bases. Quando a gente não é assunto estadual, é assunto federal. Quando a gente está falando de EAD, quando a gente está falando das antigas classes hospitalares, quando a gente está falando principalmente de adaptações razoáveis para alunos, e dentre essas adaptações, a gente pode encontrar sair mais cedo, entrar mais tarde, frequentar presencialmente só algumas vezes na semana, fazer algumas tarefas em casa, fazer algumas coisas que exigem que seja em grupo, apresentar por escrito. Tudo isso pode ser conversado e deveria estar presente no plano de ensino individualizado daquele aluno. Agora, homeschooling, pura e simplesmente homeschooling, não. E se não é isso que você estava falando, se você queria dizer sobre EAD, eu espero ter respondido. Você também. Só antes da gente continuar, reforçar que para a gente receber perguntas, tá. de WhatsApp. Às vezes alguém entrou depois. Gente, é assim, mande perguntas neste número de WhatsApp. Amiga, acho que tá aí, não. Acho que tá do outro lado. Não, é aqui, ó, ali, ó, em cima da tela, em amarelo, tem o número do nosso WhatsApp, que vocês podem mandar perguntas para a gente. Eu sei que é direita e esquerda, nessa coisa de apontar com o espelho, eu fico meio confusa. Vamos lá, pro próximo? Próximo mito. Adaptar material, vou fazer com a voz, né? Enfim. Adaptar material é uma prática excludente. O desenho universal basta. Tá, para começar, gente. Quantos professores sabem desenho universal? Levanta a mão aí, não estou vendo ninguém. Mentira, deve ter, mas tem poucos, né, gente? Segunda, eu sempre costumo dizer que a diversidade humana é vasta, né, gente? O professor não vai ter só o aluno autista, o aluno que tem paralisia cerebral, o aluno que é cego. Não, ele vai ter o cego que é surdo, o com paralisia cerebral que também é autista, o com síndrome de Down que é surdo. É isso, gente. Então, assim, a gente nunca vai conseguir achar um formato que, de fato, atenda todo mundo, justamente porque a diversidade humana é essa coisa linda, é tudo lindo, como diz o Caetano, é todo mundo diferente. Então, algum nível de adaptação sempre vai ser necessário, e quem fala que não está mentindo. Como que a gente adapta matemática do segundo ano do ensino médio, gente? Como que a gente não adapta para um aluno que não sabe, que só sabe contar até 10, que era o caso do meu filho, por exemplo? Como que você faz desenho universal disso, gente? De integral e derivada. Não existe desenho universal para tudo. E, voltando, está previsto na nossa legislação o direito à adaptação. Outra falácia que é muito comum nesse caso de adaptação, tá? Eles dizem que é excludente, exemplo, que é sempre dado.
Porque o aluno autista está lá colorindo peixinho, enquanto os outros alunos estão falando de geografia da América do Norte, ou estão falando de física, química, etc. Isso é falácia. Por quê? Porque se os professores tivessem a formação adequada, eles saberiam adaptar o material para aquele aluno dentro do quê? Fazendo uma avaliação para saber o que ele já sabe, quer dizer, onde ele está, qual que é a zona proximal ali, que é qual que é o próximo passo de aprendizado para ele. Ali em cima a gente vai desenvolver essa adaptação do material. Eu cheguei a postar adaptações de material do Theo, que ele teve na escola pública em Vinhedo, que ele aprendeu muito, e era uma coisa linda. O dia que estavam estudando geografia da América do Norte, fizeram um mapa para ele como se fosse quebra-cabeça, para ele montar com os nomes dos estados, tudo. O dia que teve a aula de química, sobre os materiais, o que se mistura, o que não mistura, para ele veio tudo visual no caderninho dele. Então você vê que ele não está isolado, ele não está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que a turma está fazendo. Está totalmente dentro do contexto, mas dentro do que a gente acha que ele consegue aprender naquele momento, pensando no que ele já sabe. Então, assim, os professores precisam ser capacitados para saber fazer essa análise, né? Tem que ter um professor de educação especial na escola que analise esse aluno para saber onde ele está e que, junto com o professor regente, possa conduzir essa adaptação do material dentro do assunto que vai ser dado ali na sala. O problema é que não querem que os professores tenham essa formação, porque esse pessoal mais da ideologia tem que tratar todo mundo igual, diz que não pode adaptar. Mas, de novo, isso não tem amparo nem na nossa legislação e nem na vida real, né, de quem tem um filho autista nível 2 e 3 na escola regular. É importante falar sobre isso, que quando a Andrea fala de desenho universal, ela está falando do DUA, que é o Desenho Universal de Aprendizagem. Nós temos uma grande amiga, a Cami Veiga, que ela é uma assídua estudante sobre DUA. E a última vez que eu conversei sobre isso com ela, ela falou para mim que os países europeus que tentam aplicar o DUA não tiveram sucesso. E pensando que são salas menores, numa outra estrutura, porque o DUA sozinho não faz verão. Ele pode, sim, ajudar em muitas coisas, sanar muitas questões, mas, invariavelmente, em algum momento, vai ser necessário uma adaptação razoável. E isso está, inclusive, previsto na Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência, que foi recebida no Brasil como emenda constitucional. Então, é constitucionalmente previsto uma adaptação razoável. Uma adaptação razoável não pode causar um ônus extensivo para nenhum... Ônus é onerar, né? É causar um gasto, ou causar uma dificuldade ostensiva para nenhuma das partes. Porém, falando de adaptação de material, eu não só não estou onerando, como eu estou dando possibilidade de tornar a aula mais aprazível para todo mundo. A gente fala muito sobre esses direitos, que são os direitos dos alunos com deficiência, dos alunos autistas, mas, gente, primeiro de tudo, vou repetir uma frase que a Andrea fala, que eu acho muito engraçada, que eu fico ecolálica, muito antes, pelo contrário, a gente está falando de direitos dos professores, os professores têm direito a ter esse suporte na sala de aula também. Entender esses suportes como um direito da classe, um direito do docente, um direito dos outros alunos, inclusive, é o primeiro passo para a gente entender que ele não é excludente. Muito antes, pelo contrário, ele está possibilitando que todos tenham acesso de forma igualitária. Tem um vídeo do Theo que eu costumo mostrar nas minhas palestras, que é o Theo lendo um texto que foi feito com material adaptado, que é o mesmo texto que os colegas dele estavam lendo, mas como ele não está completamente alfabetizado, foram colocadas as palavras que ele já consegue ler inteiras, em caixa alta, e as outras palavras eram pictogramas, e a acompanhante lê com ele, e ele fica felicíssimo que ele consegue entender e compreender até o final. Então, assim, é uma coisa linda, gente. A adaptação de material promove o aprendizado. A gente sabe que autistas são muito mais visuais, então, por que essa resistência toda? Né? É uma dificuldade que eu tenho de entender, sabendo que a ciência diz que funciona, escolas que já aplicam isso, vendo que funciona, por quê essa resistência em deixar isso acessível para todo mundo, né? Antes da gente ir para o próximo, a Tamara de Ribeirão Preto perguntou. Tamara de Ribeirão Preto, oi! A escola estadual pode proibir a entrada de uma T? Não. Então, teve um decreto do governador de abril do ano passado que liberou a entrada de acompanhantes pessoais de alunos com deficiência.
Então, no estado de São Paulo está liberada essa entrada. Tem condições que o diretor vai ver, etc. e tudo, mas não pode simplesmente falar, não, o seu acompanhante não pode entrar aqui. Não, está liberado via decreto do governador. Mas em qualquer lugar, o acompanhante pessoal da pessoa com deficiência pode entrar. Não só na escola, mas se precisar entrar em outro lugar. E eu gosto sempre de dar um exemplo que é mais visual, que às vezes fica mais fácil. Vocês já devem ter visto a senadora Mara Gabrilli em eventos, em fotos, etc. Ela está sempre com uma pessoa que a acompanha. O Dr. Misael Conrado também, advogado, atualmente está na Comissão Paralímpica, foi o jogador de futebol da Seleção Paralímpica, ele é um homem com deficiência visual e ele também tem sempre um acompanhante junto com ele, independente de outras tecnologias assistivas que ele faça uso. Esse acompanhante é um direito que a pessoa com deficiência tem, não só a pessoa com deficiência física. A questão é que, como nós somos pessoas com uma deficiência invisível, por muitos anos nós fomos tão invisíveis quanto a nossa própria deficiência, e somos até hoje. Então, é muito difícil que as pessoas que não consigam enxergar um padrão externo, um fenótipo, uma questão que fique mais evidente, aceitem. Eu, inclusive, sempre passo por isso em fila. Toda vez que eu estou numa fila, mesmo com crachá de identificação, eu sou questionada normalmente por uma pessoa idosa sobre o motivo de eu estar ali. Se eu sou uma pessoa tão jovem que poderia estar pegando fila também. E isso é uma questão cultural de entender que deficiência é só deficiência física. E não é só deficiência física. E isso também é retroalimentado por pessoas que dizem que autismo não é deficiência, que é um jeito de ser, que é uma subjetividade. A pessoa que diz isso, ela enfraquece a causa, ela desestabiliza nós que estamos tentando bravamente resistir todos os dias, e ela não conhece a legislação, porque o autismo é equiparado à deficiência para fins legais. Se ela não acha, aí ela vai ter que lidar com isso em terapia, né? Mas o que está na lei é que o autismo é equiparado a uma deficiência. Aproveitando esse gancho, a Jaqueline mandou uma pergunta, que é um pedido de ajuda, na verdade. Como fazer valer a legislação? O filho dela está no 7º ano, estudando numa escola particular, e os professores não faziam nenhuma adaptação. Depois de reclamar muito, eles passaram a fazer a mesma adaptação para todos os alunos com deficiência. O que fazer? Infelizmente, a educação, ela é um direito social. O que isso significa? Por mais que a gente ouça que a educação é um direito fundamental, é meu direito fundamental, não é. Para a Constituição Federal, a educação é um direito social. Todo direito social, ele precisa da intervenção do Estado para ser, de fato, exercido pelo cidadão. O Estado vai prover meios de que ele exerça aquele direito. Porém, a exigência é progressiva. O que significa? Que o Estado vai fornecer conforme ele consegue. Vanessa, mas você não ouviu? A menina falou que é escola particular. Não importa, porque a iniciativa privada tem a concessão para fornecer esse direito social. Então, o que vale para o público, vale para o privado. Quando esse fornecimento vem atrasado, quando esse fornecimento vem causando dano para a dignidade da pessoa, há necessidade da intervenção judicial, que é o que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. O judiciário vai fazer o controle do fornecimento do executivo que está sendo feito de maneira equivocada. Então, infelizmente, é necessário buscar a intervenção judicial, principalmente através de órgãos que são fiscalizadores de lei, como o Ministério Público, ou órgãos que forneçam acesso à justiça para pessoas com baixa renda, como a Defensoria Pública. Inclusive, nesse caso do acompanhante terapêutico, acompanhante pessoal, que a Vanessa falou que nenhuma escola pode impedir a entrada, impede sim, né? A gente sabe que aqui na rede municipal de São Paulo mesmo é proibido, e infelizmente muitas pessoas, apesar de ser proibido por lei, muitas pessoas só conseguem essa entrada desse acompanhante judicializando mesmo. Vamos para o próximo, Lombardi? Eu estou absolutamente incomodada, porque eu não sei se é a minha cadeira que está torta ou se a minha postura está horrível. Eu tô muito mais alta que você, eu não sou tão mais alta assim que você, mas deve ser porque minha cadeira tá alta. Claramente. Enfim, desculpa. Vamos lá. Um acompanhante pessoal ou individual, enfim, impede o aluno de interagir com colegas e viver o ambiente escolar.
A gente viu pessoas relacionadas ao MEC dando entrevistas sobre isso, inclusive falando que o acompanhante cria um muro entre o aluno com deficiência e os colegas, e o professor, e impede a convivência, piriri pororó. Gente, é assim, se você soltar um estudante do ensino médio lá dentro da escola para ser acompanhante de alguém e sem dar treinamento, vai ficar o professor correndo atrás do aluno com deficiência e do acompanhante, né? Então, assim, o que a gente imagina é que se vai botar um acompanhante é que ele seja treinado, que ele tenha uma formação para ele entender como que, de fato, ele pode ajudar esse aluno, ao contrário, a interagir com os colegas, a se comunicar com os colegas, no caso do aluno que não fala, né, usar uma comunicação alternativa, para fazer essa ponte. Esse é o objetivo do acompanhante, fazer essa ponte e facilitar a comunicação com os colegas. A gente tem que lembrar também sempre que nem todo suporte é para sempre. Às vezes um aluno precisa de um acompanhante especializado ou do acompanhante pessoal na escola por um tempo, mas daqui a pouco ele pode ser dia sim, dia não, ou pode ficar uma hora sim, uma hora não, né? Às vezes dá para ir tirando esse suporte, mas tem aluno que de fato precisa desse acompanhante, e se ele tiver uma formação boa, ele vai ser aquele recurso que vai aproximar ele dos colegas, não o contrário. E aí eu gosto de mostrar o próximo slide. Vamos lá, gente, eu tive que borrar a carinha dos alunos aí, porque o Theo é o de amarelo, então a carinha dele dá para ver, mas o resto eram os colegas dele da rede municipal de Vinhedo aqui. Vocês percebem que isso foi o dia do brega na escola, tá? Que bom que é o dia do brega, senão a gente teria que entender qual o problema. A crise seria estética a crise estética dos alunos dessa escola, mas enfim, esse era o dia do brega, e aí foi todo mundo vestido de brega. E eu circulei ali, gente, porque o Theo está de mão dada aí, assim, dedinhos entrelaçados com um colega menino pré-adolescente. E isso, para mim, é tão significativo, porque a gente sabe como que meninos pré-adolescentes e adolescentes têm medo dessa coisa de, vão achar que... Vocês sabem como é, né? E o menino segurando o Theo pelos dedinhos entrelaçados, assim. O Theo parece isolado da turma, porque ele tem uma acompanhante pessoal na escola. Aí está a prova. O dia da formatura do Theo, eu estava na porta lá com ele e o meu marido, e todos os colegas que chegavam falavam: oi, Theo, dava soquinho. Oi, Theo, soquinho, soquinho. O Theo foi convidado para a festa de 15 anos da colega dele, mesmo tendo acompanhante pessoal. Então, vocês entendem como que isso é só mais uma falácia do pessoal que diz que, mas acompanhante terapêutico é saúde não pode estar na escola, e só pode ter o professor dentro da sala, e piriri pororó, e aí começam a inventar essas histórias que não fazem o menor sentido, que no raso engana muita gente, e no fundo não tem fundo, porque é uma conversa rasa mesmo. Pode passar aí, Tom. Adaptação de currículo é uma forma de presumir incapacidade e ver o sujeito apenas como um diagnóstico. Gente, vamos lá, eu vou voltar aqui para o pessoal de novo. O Theo, ele frequentou sempre classes especiais, ou isso, a vida inteira. Ele foi parar na escola regular, escola comum, só no 6º ano, tá? E o Theo estava não alfabetizado, e ele só sabia contar até 10. Existia alguma micropossibilidade do Theo chegar no 6º ano e ele ter exatamente o mesmo currículo de português e matemática dos colegas dele, Não. que vieram do 5º ano? Isso aí é o que a gente chama de inclusão de mentira. É você botar lá e aí você usar aquele rótulo do precisamos presumir capacidade. Sim, sempre precisamos presumir capacidade, mas tem ferramentas da ciência que também podem dar um norte para a gente do quanto que aquela criança já sabe e o que seria mais útil para ela de aprender nesse momento. E a gente ignorar isso é a gente viver no mundo de Poliana, enfim, Alice no País das Maravilhas, qualquer coisa assim. Alguma adaptação de currículo para esses casos específicos é necessária, e não só adaptação de currículo. Ele chegou lá e ele começou a ficar primeiro só na sala de AEE, aos poucos ele foi introduzido dentro da sala de aula regular, porque ele nunca tinha frequentado escola regular. Então, dizem que os autistas são inflexíveis, mas eu vejo inflexibilidade nessa galera que fala que não pode adaptar nada. E deu tudo certo. E ele começou a ser incluído na aula, começou a aprender, começou a ser alfabetizado. Então, eu acho que a gente tem ideologias que são muito aceitas por aí, porque elas parecem bacanas. Temos que tratar todo mundo igual. O diagnóstico é só um rótulo, a gente tem que ver além do diagnóstico. Não é aluno com deficiência, é aluno, todos são alunos. Mas, gente, você trata todo mundo igual até a página 1.
Você pegaria todos os seus alunos, inclusive aquele aluno cadeirante, e falaria, sobe aí a escada, porque eu estou tratando todo mundo igual. Vai dar certo? É óbvio que não. Então, por que querem que a gente faça a mesma coisa com os autistas com deficiência intelectual? Eu acho que existe uma grande falácia nesse negócio de tratar todo mundo igual, e as pessoas, eu não sei se elas se apropriam do termo por burrice ou de proposital mesmo. Não é sobre tratar todo mundo igual, isso parece aquele seu tio que faz a piada do pavê no Natal, que fala assim, não tenho nada contra gay, não, eu trato todo mundo igual. Quando, na verdade, o que a gente está falando é de tratar todo mundo com respeito. Quando a gente fala e trata todo mundo igual, a gente está falando de tratar com respeito todo mundo. Todo mundo vai ser igualmente respeitado dentro das suas condições e todo mundo vai ser igualmente tratado no sentido de se o Joãozinho vai fazer a prova, o Beltraninho também vai fazer, mas dentro do que a gente vai adaptar para que ele faça em igualdade de condições. Então, dizer que a Constituição Federal não fala em igualdade, não fala em equidade, ela fala em igualdade. Eu sugiro ou voltar para a faculdade de Direito, ou parar de falar que se formou em Direito, porque é chato. Tá passando vergonha. Falar isso, falar que é formado em Direito, falar uma bobagem dessa. Jurandir passando vergonha. Aproveitando esse gancho, né, da individualidade e de tratar todos, a Rosana mandou um questionamento, que ela vê muitos benefícios para autistas, mas deficiências intelectuais não. Porque até o cartão Defis foi negado para uma pessoa, que pela pergunta da forma como eu respondi, eu não sei se é filha dela, mas uma pessoa com deficiência teve o cartão Defis negado. Rosana, né? Isso. Se você for aqui do estado de São Paulo, Rosana, a pessoa autista, de acordo com o Detran, também não tem direito ao cartão Defis, porque o cartão Defis, ele coloca algumas condições sobre deficiência física, dificuldade de deambulação, Vanderlei que fala bem sobre isso. Que também não, em tese, se você parar para pensar, não diz respeito a uma pessoa autista. Quando você fala que existem muitos benefícios para autistas, eu entendo que talvez o que você queira dizer é que a gente fale muito de autismo e a gente não veja em tanta proporção falando de pessoas com deficiência intelectual. Mas a Lei Berenice-Piana, que é a lei dos autistas, né, é a lei de proteção à pessoa autista em nível federal, estendeu o direito ao acompanhante especializado para qualquer pessoa com deficiência. Então, ela não é uma prerrogativa da pessoa autista. A Lei Brasileira de Inclusão, ela trata de pessoas com deficiência, inclusive deficiência intelectual. Então, quando eu falo de uma adaptação razoável, é para qualquer pessoa com deficiência, inclusive deficiência intelectual. Inclusive, tudo que a gente está falando aqui que beneficia o autista na escola, beneficia a pessoa com deficiência intelectual, até porque os autistas que têm mais dificuldade na escola são os autistas que têm deficiência intelectual. Aí eu vou pedir para a gente fazer um exercício de alterar a perspectiva. Até 2012, a gente não falava de autismo, a gente falava que todo mundo tinha deficiência intelectual. Então, por muitos anos, os autistas foram tratados como se fossem pessoas com deficiência intelectual. Se dizia retardo mental. E se dizia retardo mental. Então, é muito recente essa distinção de que não necessariamente você vai ter uma deficiência intelectual e ser autista ou vice-versa. Que as condições, elas não precisam coexistir, elas podem existir sozinhas. E uma última coisa que eu gostaria de dizer. Quando a gente coloca nessa perspectiva, colocar assim, os autistas têm muito mais benefícios que as outras pessoas. A gente não contribui para o debate e enfraquece a causa. Na verdade, ninguém tem direito a nada. Tá todo mundo fodido. É isso. Tá bom. Vamos lá, próximo. O professor só precisa saber de educação, Sócrates. Saber sobre condições específicas não ajuda em nada. Gente, isso é uma falácia enorme para vender curso de capacitação barato para professor, aqueles que parecem coisa de coach, inspira e respira, tem amor no coração, que vai tudo dar certo. Né? E como a Vanessa disse, o amor é a primeira parte. Realmente, a gente tirar a barreira atitudinal, senão você pode dar a melhor formação para o professor, que ele vai continuar achando que aquele aluno não deveria estar ali. Porém,
O que tem acontecido aqui no gabinete é chegar a denúncia de escola chamando a GCM, a PM, porque um aluno autista com TOD entrou em crise. E os coleguinhas ficando com pavor daquele aluno. Então, sabe a inclusão reversa? É o que está acontecendo. Essa inclusão mal feita está criando mais capacitismo no ambiente escolar. A gente teve um caso clássico aqui, que a gente gravou um episódio de uma série nossa que chama Meu Filho Existe, sobre um caso justamente de um menino autista com TOD, que entrava em crise, os colegas faziam barricada na escola, e a escola chamava a GCM, essa coisa toda. Quando a gente publicou o episódio, os colegas deste menino acharam o nosso Instagram e começaram a ir em grupo, em peso lá, dizer o quanto era horrível conviver com esse menino. Que todo mundo tinha pavor desse menino. Que uma aluna chegou a desmaiar de medo do menino quando ele entrou em crise. Profissionais da escola foram comentar que também. Profissionais, enfim, gente, vocês entendem como que esse discurso de que professor só precisa saber de educação está piorando o capacitismo nas escolas? Isso me dói um bocado, porque tem muita prefeitura gastando pouco para dar formação ruim, quando poderia estar dando, de fato, ferramentas para o professor saber como ensinar esses alunos que a deficiência está no cérebro. É totalmente diferente. E a gente poderia não estar tendo casos horrorosos como esses que a gente recebe aqui. Os professores querem saber como fazer. Só que os municípios e o Estado não dão a formação adequada para esses professores. De novo, se a gente determinou que todos esses alunos têm que estar na escola, por que a gente não está capacitando os professores para isso? E, para finalizar, essa história de que saber sobre condições específicas não ajuda em nada, fazia até sentido nos anos 90. Porque, no máximo, nos anos 90, você tinha pessoa com deficiência física na escola. O professor, de fato, não precisa entender da deficiência da pessoa que é paraplégica para poder ensiná-la, né? Agora, quando a gente está falando de um cérebro que é diferente, que aprende mais visualmente do que pelo que ele está ouvindo e etc., não faz mais sentido. Se a gente tem questões novas acontecendo na escola, a gente precisa de soluções novas também. Não adianta ficar buscando soluções dos anos 90, né? Muitas perguntas chegaram aqui. Uma neuropsicopedagoga, analista do comportamento e psicomotricista está sendo proibida de ter acesso à pessoa que ela assiste em sala de aula. Ela queria atender a criança na escola para poder saber onde precisa ajudar, né? Habilidade social e os professores das adaptações. Como agir nesse caso? Eu vou supor que o que você está dizendo é que você não consegue, por exemplo, ter uma reunião com professores, fazer uma análise, uma observação na escola para a construção do PEI, etc. Se for essa questão, a família precisa tomar a frente disso, porque você não é responsável pelo aluno. Então, a família precisa chamar a escola para conversar, explicar que você vai precisar fazer uma visita para avaliação, que você quer contribuir para construir o PEI, não só você, toda a equipe, etc. Agora, atender o seu aluno dentro da sala, quando você coloca dessa forma, aí fica parecendo que você quer fazer uma sessão de psicomotricidade dentro da sala. Então, talvez até seja essa questão, como você está solicitando essa reunião, como você está solicitando acesso a essas informações, em que pé que a gente está nessa conversa. Você está nesse momento de avaliação da criança para a construção do PEI da equipe multidisciplinar, ou do PEI da escola, ou você está buscando informações para ajudar a escola. É importante entender que nenhum profissional vai fazer uma sessão de terapia dentro da sala de aula, independente de qual terapia for. Quando a gente fala de interseccionalidade, a gente fala de observação e construção em conjunto para dar melhor condições para que aquele aluno se desenvolva dentro da sala de aula, mas não de você fazer um atendimento dentro de sala de aula. A gente recebeu várias outras perguntas, mas eu vou juntar 3 de uma vez só, porque eu acho que elas são relacionadas. Porque não é você que vai responder, né? Ele vai chegar no final, eu vou ter esquecido o começo. Mas vamos lá. Minha filha possui deficiência intelectual moderada. Tem alguma associação que presta auxílio? Aí, também recebemos. Um município não tem escola especializada. Um aluno está em sofrimento na escola regular. O que fazer? E se ela tirar o filho da escola, ela vai ser processada. Provavelmente não. Uma outra pessoa aqui trabalha com uma pessoa que matriculou o filho na rede estadual
não consegue um atendimento adequado, levou para a PAI, não consegue um atendimento adequado, agora levou para o judiciário, mas ainda não sabe o que vai acontecer. Então, é uma situação de desamparo muito grande. O que vocês podem dizer sobre essa falta de apoio de escola especializada para as crianças com deficiência intelectual? Eu queria só fazer uma observação de que eu esqueça, pera. A primeira pergunta foi o que fazer, se tem alguma instituição que presta atendimento... no estatuto da APAI, tá, que eles atendem pessoas com deficiência intelectual. Então, teoricamente, pelo estatuto da APAI, deveria ter esse suporte lá. O problema é que as APAIs dos municípios estão frequentemente sobrecarregadas com filas de espera, porque prestam um atendimento, o município direciona todo mundo para lá, mas não direciona verba para a APAI, né? Tem uma outra questão que é, se você estiver... a pessoa da segunda pergunta, se você estiver falando do estado de São Paulo, você pode pedir via ação civil pública para que seja fornecida escola especializada para o seu filho através do Estado. E se não tiver uma escola estadual ou municipal, tem que ser feito pagamento a uma escola particular que preste esse serviço. Não tem na minha cidade, tem que ser na cidade mais próxima e o Estado tem que fornecer transporte, ida e volta. Isso se você estiver no estado de São Paulo, né? Eu não sei outros estados. De qualquer forma, se a gente pensar em outros estados, continua sendo dever do Estado fornecer educação, mesmo que seja dentro de uma escola especializada. Então, o Estado que se vire para procurar uma escola que tenha condições de atender o seu filho. Com relação ao terceiro caso, que a pessoa disse que não foi bem atendida em lugar nenhum e judicializou e não sabe o que esperar. Não sabe mesmo. A gente não tem como prever o que vai acontecer num processo judicial, porque não depende só do que a gente pede. O presidente da OAB de São Paulo fez uma fala muito honesta e muito importante, que é, no nosso ordenamento jurídico, quem dá o direito para a pessoa é um juiz. Então, a gente pede, a gente leva, mas no fim das contas, a gente não sabe se o juiz vai dar ou não esse direito para a parte. Ainda aproveitando que você comentou sobre o transporte, o município ou o estado, no caso das escolas estaduais, né, ele tem que oferecer transporte escolar adaptado para crianças que precisam? Se ele fornece transporte escolar para todas as crianças, então vamos supor que o município ou o estado tem um programa de transporte escolar para crianças que estudam X quilômetros de casa. Se ele fornece para todas as crianças, ele tem que fornecer para as crianças com deficiência e tem que ser adaptado, ponto. Acabou? Vamos lá, vamos voltar para os nossos slides. Então tem mais um aí. Passa para o próximo. Ai, gente, eu tô ficando cansada desse assunto. Volta. Eu cliquei errado, calma. Volte, mais um. Aí. Falar a voz. Falar sobre adaptação é ser conteudista. O professor só ensina. Se o aluno aprende ou não, é irrelevante. Porque escola é sobre vivência, potencialidade. Eu gosto muito saberes, do discurso dessas pessoas, que parece aquele negócio de Schrödinger. Se abre a tampa da caixa, o gato tá morto. Mas se você deixa o gato na caixa, o gato tá morto também. O gato nunca tá vivo. Gente, eu vou falar uma coisa, assim, pra mim, eu faço uma piada, porque, primeiro, eu fico nervosa de ler coisa ruim, e segundo, que, assim, isso é ofensivo. Pra mim, isso é ofensivo, tá? Eu li uma frase de uma pessoa que é meio que mentora da educação especial dos anos 90, num jornal, falando assim, que ao professor cabe ensinar. Se o aluno vai aprender, não é da responsabilidade do professor. E eu não consigo entender, conceber, como que um professor pode... Eu estou aqui ensinando, você vai aprender ou não, problema seu. Porque basicamente é isso que ela está falando. Né? Eu já dei aula de inglês na minha vida, antes de eu me formar, e eu tinha muita preocupação se eu estava sendo efetiva, se eu estava conseguindo fazer as pessoas aprenderem inglês. E eu não consigo imaginar um professor que não se preocupe com isso. Né? Ao professor cabe ensinar de forma que o aluno aprenda, e existem formas diferentes de aprender. Né? É muito confortável você virar e falar, o professor ensina do jeito que ele quiser, e aí é isso. Né? Enfim, gente, não sei nem mais o que dizer sobre esse assunto. Você quer completar alguma coisa? Não, saberes, viveres, etc. Vamos lá, Tom. A realidade em São Paulo, spoiler, não está boa. Vamos lá. Gente, 2 anos de mandato foram completados em março, né?
o gabinete recebeu mais de 46 mil contatos. É isso mesmo, não estamos inflando, né? Lembrem que a gente tem aí a nossa equipe de acolhimento e foram mais de 46 mil contatos. Com dúvidas, sugestões, mais um monte de coisa. Desses contatos, mais de 4 mil foram denúncias formais que a gente investigou, tá? Foram enviados mais de 600 ofícios, que é aquele documento meio que dá uma cutucada no gestor ali, para ele saber que a gente está de olho. Para a Secretaria, Prefeitura, Ministério Público e Governo do Estado. E em parceria com o Ministério Público de São Paulo, mais de 10 investigações foram iniciadas, principalmente contra quem adivinha? Contra uma chance. Planos de saúde, que nem estão fazendo nada de errado nesses últimos anos, né? Então é isso. Vamos para o próximo. Aí tem um pouquinho de... como a gente produz muitos números, porque a gente atende muitas pessoas, né? A gente tem essa estatística aí, 57% dos contatos foram relacionados a problemas de acesso à saúde. Meu filho não tem terapia em lugar nenhum, no CAPS, no SER, na APAE, não temos acesso a diagnóstico, a fila aqui no município está de 4 anos. 49% problemas com a educação inclusiva, né? Que são muitos, inclusive. E aí tem outros números aí a mais. E agora, um pouquinho rapidamente falar da nossa ação legislativa. Primeiro, a gente teve a Lei 17.798, que foi aprovada pelo governador em 2023, porém com 80% de vetos, mas vamos falar da parte boa, né? A lei garantiu aos alunos autistas o direito ao acompanhante especializado aqui no estado, né? Reforçando. Então, mesmo que alguém venha por fora, federal, tentar falar que acompanhante especializado é AVE, aqui no estado de São Paulo nós temos lei, tá, gente? E também impõe multa a escolas que recusam matrícula de alunos com deficiência, além de proibir e limitar o número de aluno com deficiência por sala, porque tem aquela desculpa básica, você liga para a escola, tem a vaga, na hora que você fala que seu filho é autista, eles falam, oh, que pena, já tem um autista nessa sala, não posso matricular ele. Aqui, isso não pode, tá? Pela lei que foi aprovada. Algumas outras leis que a gente... Chegou uma pergunta que se enquadra perfeitamente aqui. Como explicar a diferença entre AVD e AEE na rede estadual de ensino de São Paulo? É a lei, um profissional dentro da sala de aula, mas quando pedimos, mandam apenas para fora da sala de aula. Nessas condições, como não ter fama de barraqueira? Não tem jeito, né, amiga? Eles sabem a diferença. O problema é que eles não querem dar o profissional. Exato. Né? Não é que você tem que explicar. Eu acho que eles sabem muito bem. Inclusive, teve uma portaria da Secretaria da Educação recentemente falando desses profissionais. Mas agora a briga é você e as pessoas, a equipe multidisciplinar do seu filho fala que ele precisa de um acompanhante exclusivo para ele e tudo, e aí a Secretaria da Educação vai achar que não. A gente tem algumas questões sobre isso, que é o seguinte, por mais que a gente tenha uma legislação federal que fale desses dois profissionais, como cabe ao Estado e ao município legislar sobre acesso e condições, por conta dos orçamentos que cada um tem especificamente para isso, nós vamos encontrar essas discrepâncias no meio do caminho, porque a Lei Brasileira de Inclusão nunca foi regulamentada por decreto. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, vira e mexe, sai um decreto megazord para arrumar alguma coisa, inventar nomes, PAI, PAO, PAE, para profissionais que já estão legalmente classificados. O que causa mais dificuldade não é a criação de nomes, provimento de cargos, é que todos esses decretos deixam tão somente na mão da escola a decisão se vai precisar ou não daquele profissional. E nem tudo é sobre pedagogia, nem tudo é sobre questão pedagógica, muita coisa é sobre questão comportamental. Não, mas não pode falar isso não, está proibido. Autismo não é questão de comportamento, nem TOD também não é. Como as pessoas já não gostam de mim, seguirei falando, o que acontece? E quando eu digo questões comportamentais, eu não estou dizendo aqui que a gente quer que o seu filho pare de fazer flapping com a mão, que a gente quer que o seu filho pare de fazer ih! Ai, que bom que você lembrou do ih. Ou que a gente quer que seu filho pare de ficar ecolálico com coisas que ele fica ecolálico.
eu estou falando de criança que se coloca em risco terceiros. Eu estou falando, por exemplo, do meu filho que já subiu o telhado da minha casa umas 2 vezes, e a polícia já foi chamada. Eu não estou aqui dando nome de ninguém, não. Estou falando do Bernardo. O Bernardo já pulou o telhado, já subiu no telhado da minha casa 2 vezes, e virava e mexia e tentava subir no telhado da escola. Eu estou falando do Lucas, que muitas vezes, por ter transtorno de processamento sensorial, tirou toda a roupa na sala de aula, pegou um violão e foi tocar pelado na sala. A gente ri porque é pequenininho, tá, gente? Então, quando fica assim, grande já é um problema, né? Eu estava numa escola de educação infantil, as professoras foram ali se resolvendo com ele, mas ele podia estar no ensino fundamental, e eu me ligar para buscá-lo. E aquilo era uma questão comportamental. E eu não estou falando de fazer ele não seja autista. Não, meu amor, eu só estou falando para ele não arrancar roupa no meio da rua. Porque isso pode ser bonitinho com 5 anos, mas com 18 dá cadeia. Dá até morte, dependendo da cor então, do cidadão autista. O que a gente está... Eu não sei quem é a pessoa que está mandando essa reação de susto, mas é sobre isso. Então, essas questões comportamentais, elas são muito importantes, elas precisam ser vistas e elas precisa que se dê ferramentas para que a escola lide com isso, para além da pedagogia. Por isso que esses decretos são tão perigosos, porque eles deixam tão somente a cargo da direção da escola, da coordenação pedagógica, dizer o que aquele aluno tem direito ou não. E aí se a direção da escola for tilelê e for dessa turma de que acha que não pode ter mais ninguém dentro da sala além do professor, aí você já viu. Gente, algumas leis que nós protocolamos aqui, projetos de lei, tá? Que estamos aí esperando, provavelmente até os meus 99 anos, serem aprovados pelo ritmo aqui na Lesp, mas vamos lá, gente. O PL 797 garante acesso a plano de atenção educacional especializado para alunos com transtorno de aprendizagem. Por quê, gente? Transtorno de aprendizagem não é considerado público-alvo da educação especial, né? Foi uma das coisas que o Tarcísio vetou no meu projeto de lei, que virou aquela lei que deu o acompanhante especializado, é que a gente ampliava o público da educação especial aqui no estado de São Paulo, colocando alunos com transtornos do neurodesenvolvimento. Isso inclui transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia e por aí vai. Então, a gente é brasileiro, não desiste nunca, então estamos tentando de novo com esse aí. Cria diretrizes, é o 584, cria diretrizes para que todo material didático estadual seja fornecido também em linguagem simples, que também é acessibilidade. Garante alunos com TDAH e transtorno de aprendizagem acesso à educação especial, lá vamos nós tentar de novo, né? Cria diretrizes para formação continuada para professores em educação especial, e aí a gente está falando de uma formação continuada decente, tá, gente? Não cursinho motivacional de coach. Cria sistema de avaliação para verificar a eficácia de medidas de educação inclusiva em escolas estaduais, torna obrigatório o treinamento para profissionais escolares sobre epilepsia, porque é outra coisa que também as mães passam muito aperto. Limita o número de alunos por sala de aula em todos os níveis da educação em São Paulo. Uma pergunta que chegou. A lei 17798, ela se sobrepõe a decisões municipais sobre o acompanhante especializado? Não. Essa lei ela é obrigatória em todo o território do estado de São Paulo para escolas públicas e particulares. Se alguma portaria municipal entender diferente dessa lei, é possível solicitar judicialmente, mas não pode dizer, não, eu não respeito lei estadual, só respeito lei municipal. Então pega seu município, bota numa cápsula e vai ver no espaço. Não existe isso. Vamos lá, mais um de leis aí. Cria a renda paulista para cuidadores. Volta um Lombardi. Pronto. Esse é o projeto do meu coração, né, gente, que é o 414 de 2023, que cria a renda paulista para cuidadores de pessoas com deficiência no estado de São Paulo, porque coisa muito importante é fazer o trabalho do cuidado, que é um trabalho invisível e visto como obrigação da mãe, da mulher, para que ele seja visto, reconhecido e remunerado, tá? O que cria diretrizes para a formação continuada de professores em educação inclusiva, cria bolsa na universidade pública privada para pessoas com deficiência, estende a obrigatoriedade de adaptação razoável presente no ensino para o mercado de trabalho, cria política estadual de saúde mental para pais e cuidadores com deficiência, que a gente precisa, né? As mães não têm atendimento, chega no CAPS, não tem vaga. Cria o programa de capacitação profissional de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e incubação de empreendimentos e cria grupos de apoio para autistas adultos nos equipamentos de saúde mental. Gente, a gente tem mais de 100 projetos de lei protocolados já,
Então, sempre que alguém fala, às vezes eu leio alguma coisa assim, ai, porque a Andrea só legisla para a classe média, para a classe alta. Eu falo, a pessoa nunca entrou para dar uma olhada nos nossos projetos de lei. Não é possível. Não é possível, né? Então, entrem lá para ver todos os nossos projetos de lei. Eu acho que é o próximo slide, né? Só reforçando, para fazer perguntas, tem um número de telefone no topo da tela. Sim, gente. É só mandar um WhatsApp. Ah, dessa vez eu acertei. Pra cima. Aqui, ó. Esse número aqui vocês mandam perguntas, tá bom? E, gente rica não precisa de projeto de lei para ter direito protegido. eu não precisava ser eleita para ajudar a gente rica, já não, gente. Grandes Gente rica fortunas não são taxadas já. Isso não é o seu HB20, não. Tá tudo certo. Para apoiar os nossos projetos, tem algumas petições, porque é óbvio que se eu chegar para a base do governo que está assim, se eu queria custo, aí, mas se eu chegar e falar, eu tenho uma petição aqui com 100 mil assinaturas de paulistas apoiando esse projeto de lei, aí a gente consegue amolecer o coração das pessoas, consegue amolecer o coração do governador para sancionar, mesmo que crie um custo. Então ajuda a gente aí, lá no nosso site tem todas as petições de apoio aos projetos de lei. Vou fazer vocês passarem raiva. Por quê? Chegou uma notícia, uma pergunta da Rita. A escola me disse que quem decide se meu filho precisa de acompanhante é o Cefai. O laudo não tem peso. Fiquei sem reação. Meu filho vai ter apenas AVE dividido com outros alunos. É o Cefai, né, gente? Não consigo elaborar muito mais do que isso, não. O Cefai é o órgão do município de São Paulo que cuida dessa parte da inclusão, e eles têm justamente no cerne deles essa filosofia dos anos 90, de que o professor não precisa saber de autismo ou de outras deficiências, que o professor que não pode adaptar currículo, não pode adaptar material e que o acompanhante exclui. Então, o que eles puderem fazer, em geral, a gente recebe muita denúncia aqui, para negar o acompanhante, a gente já recebeu mãe que falou, o filho tem 8 anos, é autista não oralizado, com deficiência intelectual, usa fralda, bate a cabeça na parede, e lá falaram que ele estava ótimo e que não precisava de acompanhante. É o normal lá, né? É mentira, tá, Rita? Eu sugiro que você busque seus direitos junto à Defensoria Pública, Ministério Público, tá bom? É isso. Vanessinha, você quer pegar o computador aqui para você ver mais perto? Pode ser. Só não tampa você aí lá, tá? Tá. A gente, no meio da palestra da Andréia, eu acabei já falando bastante sobre isso. As leis todas que a gente citou na palestra estão aqui, exceto o Pacto de Salamanca, porque ele não é uma lei, ele é um tratado internacional que a gente assinou, mas que a gente ignora. Pode passar, Tom. A gente é muita gente, hein? E aquilo que eu falei para vocês sobre o desenho universal, né? O DUA, ele faz um primeiro filtro porque a função de um desenho universal é fazer um primeiro filtro e permitir que todo mundo acesse. Mas ele não é suficiente para garantir permanência. Se a gente quer falar de permanência, a gente precisa falar de adaptações razoáveis. E não existe inclusão se a gente limitar a inclusão a acesso. Aí eu estou dizendo que basta não negar a vaga para incluir a pessoa, e não é sobre isso, né? É mais do que eu falo todos os dias, né? Eu falo isso todo dia, mas é isso. O que eu falei para vocês anteriormente sobre a Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem esse parágrafo 2º no artigo 58, que fala que o atendimento pode ser feito em serviços de educação especial. O problema tem muitas escolas particulares que negam a permanência das crianças com base nisso. Fala, olha, eu fiquei aqui 2 dias com seu filho e eu não me sinto capaz de estar com ele. Então, você vai para a escola especializada e eles pautam a notificação para a família nesse artigo, nesse inciso. Qual que é a questão? Em 2 dias, você não conhece um aluno. Em 2 dias, você nem decorou o nome dos seus alunos. É impossível, isso não existe. Então, primeiro que não é a escola que decide para onde vai a criança, e segundo que em 2 dias, a criança não sabe nem onde fica o banheiro na escola. Então, é despropositado. Pode passar, Tom. Eu quero só fazer um disclaimer. É importante a gente pensar nesse artigo na seguinte perspectiva. Nós não podemos demonizar nenhum equipamento de ensino vigente no Brasil. Então, se nós temos as escolas especializadas
primeiro, elas foram muito importantes durante muitos anos, e elas continuam sendo muito importantes, porque continuam sendo a única rede de apoio de muitas famílias. Então, demonizar o serviço prestado pela PAI, demonizar o serviço prestado pelas AMAs e outras instituições é desonesto. Não há necessidade de fazer isso, porque o Estado brasileiro nunca conseguiu fazer uma transição decente entre o ensino 100% especializado e o ensino especializado sob a perspectiva inclusiva. E ainda muitos alunos precisam do suporte dado por essas instituições. E o que a gente tem visto nas visitas que a gente tem feito ao interior de São Paulo é que essas instituições carregam sozinhas todo tipo de serviço de assistência social que aquela cidade tem, por mais que não seja a função primordial dessas instituições. Então, nesse gabinete a gente não demoniza nada disso, porque a gente é honesto, né? Outra coisa, pode passar, Tom, por gentileza. Outra coisa importante é que a Lei de Diretrizes e Bases, ela fala em educação especial para o trabalho ao longo da vida. Fala de habilidades artísticas, intelectuais. Eu tenho vontade de rir, né? Porque se eu chorar, o antidepressivo já dificulta um pouco o choro, né? A gente não tem um centro-dia. Eu desconheço um centro-dia na cidade de São Paulo que preste esse serviço de educação continuada ao longo da vida. Eu desconheço. É que autista não cresce. Autista, autista a gente não nasce com 5 anos e fica com 5 anos para sempre. Tudo anjinho de 5 anos de idade. Sabe? Então, assim, a gente tá aqui secando gelo, correndo atrás do rabo, falando todo dia da mesma coisa, porque a gente não consegue avançar na pauta. Eu não consigo sentar para falar que o executivo ignora que ele tem que mandar verba para o SUAS, para assistência social, porque a assistência social precisa investir em moradia assistida, precisa investir em centro-dia. Isso aqui é assistência social. Por mais que conste na Lei de Diretrizes e Bases, essa verba tem que sair da assistência social. E o que eu vejo a cada ano é eles retirando verba da assistência social, retirando verba da educação e colocando em lugares que não sei, porque não vejo. Não vejo para onde vai esse dinheiro, para onde vai esse investimento. Mas eu estou sempre muito ocupada brigando com o Jurandir, porque o Jurandir fica falando que não pode ter acompanhante especializado na escola. Porque o Jurandir fica falando que a criança autista não é uma criança com deficiência. Eu não aguento mais. Sabe? Se o Jurandir não tem mais o que fazer, eu tenho. Jurandir falando que basta dar comunicação alternativa, que o autista vai escrever um livro. É absolutamente... Tom, eita, a gente não está vendo mais nada. Vocês não estão vendo mais nada? Não. Se as pessoas estão vendo, é o que importa. Porém, a gente precisa ter certeza. Eu não vou ver os slides. Aqui, você vê aqui, ó. Mas aí ele vai... agora nós estamos vendo. Você passa aqui, tá vendo o botãozinho aqui, ó? Aí você só aperta aí. Aproveitando isso, que eu acho que tem um pouco a ver. Quais são... Que botão? Sobre agrupamentos escolares. O que são o quê? Agrupamentos escolares. Quais os critérios para uma escola fazer isso, sendo que cada aluno tem uma dificuldade diferente? Eu desconheço o termo agrupamento escolar. Eu lembro desse, mas... foi lá em Ourinhos, então, a história do agrupamento. Lembra? Mas, se você estiver falando de salas multisseriadas, que é uma realidade em escolas que têm educação especializada, em salas especiais ou escolas exclusivamente de educação especializada, as salas multisseriadas, elas são feitas não de acordo com a idade, mas de acordo com em que estágio pedagógico aquela criança e de aprendizagem aquelas crianças estão. Então, por exemplo, uma sala pode ter crianças de 7 a 9 anos. Na outra terão os adolescentes um pouco mais velhos. E assim por diante. Se você está falando especificamente de uma situação que nós vimos em Ourinhos, que a prefeitura contratou um professor de educação especial e colocou dentro da sala de aula e ele estava sentado com 2 ou 3 alunos com deficiência para acompanhá-los dentro da sala de aula regular, eu gostaria de ter mudado para Ourinhos naquele dia e ter colocado meus filhos naquela escola. E eu não sei, esse nome agrupamento escolar não é um nome que esteja na legislação, mas se foi sobre o que vimos aquele dia, me pareceu uma medida bastante acertada para uma escola daquele tamanho, com aquela quantidade de alunos,
As salas que a gente visitou, as crianças estavam absolutamente tranquilas assistindo a aula com seu professor. E é isso. Quer fazer alguma consideração? Eu acho que a situação difícil que a gente está vendo é no estado em que eles mudaram a questão, eles estão tirando quem tinha professor auxiliar por liminar, e aí colocando esses agrupamentos e estão considerando colocar até 5 autistas nível 1 suporte com uma pessoa só. Então, além de 5 autistas para uma pessoa só ser muita coisa, a pessoa que tinha um filho com um professor auxiliar dedicado para ele, que tinha uma formação específica e que via o seu filho se desenvolvendo, de repente tem isso tirado e vê o filho dividindo um profissional sem a formação adequada com mais 3, realmente temos aí um problema muito grande. E lá em Ourinhos, especificamente, não era um acompanhante, era um professor de educação especial. Era uma pessoa com pelo menos pós-graduação em educação especial que estava sentada com 2 ou 3 alunos fazendo adaptação ao vivo, assim. A professora da regente estava dando aula e eles estavam aqui fazendo juntos. Se você está falando do último decreto da SEDUC, que fala que vai ser um acompanhante para 5 alunos, um para 3 alunos, eu desconheço que isso tenha o nome de agrupamento escolar, e eu discordo dessa modalidade de divisão, porque eu, enquanto pessoa que cuida de 3 crianças autistas da mesma idade, sei que não dá certo. É impossível. Muito bem. A nota técnica do MEC, que foi feita logo depois. Tá outra coisa ali. É porque acho que a culpa foi minha. Obrigada, desculpa. A Lei Berenice Piana. Isso, mas obrigada. Vocês chegam em um acordo aí, ô Lombardi e Vanessa? Pronto. A Lei Berenice Piana traz a figura do acompanhante especializado e traz a consideração de que a pessoa autista é considerada uma pessoa com deficiência para fins legais. Por quê? Em 2012, chegasse uma mãe na escola com um menino autista, a escola simplesmente falava, aqui não. Hoje ainda fazem isso? Hoje ainda fazem isso. Mas hoje a gente pode processar. Na época a gente não podia nem processar, porque o autista não era considerado uma pessoa com deficiência, certo? O marco mais importante dessa lei é a equiparação legal do autismo à deficiência, porque eu só consigo produzir política pública para uma população hipervulnerável na medida em que ela é reconhecida enquanto uma situação que precisa, uma população que precisa de política pública. Eu não faço política pública para jeitinho diferente de ser. Eu não faço política pública para quem é colérico, melancólico, fleumático, pessoal que acredita em temperamentos. Eu faço política pública para pessoas e grupos sociais que precisem de políticas públicas específicas devido à sua hipervulnerabilidade. Pode passar, Tom. A nota técnica do MEC reconhece a existência de adaptações razoáveis necessárias dentro da escola, vindas da convenção, e aplica ao conceito de acompanhante especializado, dizendo que o aluno terá direito a esse acompanhante, que não vai perder a parte pedagógica, não vai substituir o professor, mas ele surge quando a escola não tem mais nada a ofertar e aquele aluno ainda continua precisando de suporte, que é o que eu falo todos os dias. Pode passar, Tom. O decreto 8368 de 2014 estende o direito ao acompanhante especializado para qualquer aluno com deficiência. Esse decreto regulamenta a Lei Berenice Piana. Pode passar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que nunca foi regulamentado por decreto federal, portanto, a gente não consegue avançar em pautas como moradia assistida, emprego apoiado, dignidade de condições reprodutivas, e a gente não consegue por falta de vontade política. E não é deste governo em específico. Veja, essa lei, ela vai fazer 10 anos em junho. Faz 10 anos que a gente não consegue avançar sobre este assunto, certo? Aproveitando aqui, acho que uma pergunta que casa muito bem com essa sua última frase. Levei meu filho no CAPS Ipiranga, fomos encaminhados para lá. A assistente social nos acolheu e depois entrou em contato dizendo que não atenderia meu filho, porque eles atendem pacientes só nível 2 e 3 de suporte. É isso? Eu desconheço alguma regulamentação nesse sentido. Quem faz a gestão dos CAPs é o município, não é o estado de São Paulo. É certeza que eles estão priorizando por causa do tamanho da fila. Exato. Né? E o que a gente vê nos CAPs é que as pessoas têm alta.
Então, eles dão alta para as crianças autistas, tipo, com 6 meses de tratamento, mesmo a gente sabendo que não existe alta, existe mudança de tratamento, porque é uma deficiência, então não vai ter cura, não tem como você ter alta. Uma outra questão importante, a gente tem uma briga muito grande que é, pessoas que trabalham no CAPS dizem que não se trata de assistência psicossocial, Sim. o que tem que ser fornecido para o autista. É reinserção. É reinserção e reabilitação. Aí eu chego no SER e o SER fala que não é reabilitação. E aí eu faço o quê? Eu não sei, eu faço um sanduíche com essa pessoa autista, eu boto ela numa prateleira. Às vezes parece que o autista, para o governo federal, principalmente, é uma batata quente. Ninguém sabe o que fazer com ele. Eu monto uma jaula no zoológico e coloco todo mundo lá para as pessoas irem visitar. Eu realmente não sei o que eles E eu ainda vejo umas pessoas, principalmente ligadas ao governo federal, criticando que os municípios estão fazendo os seus centros de autismo. Ora, então, se não dão um jeito de atender os autistas de forma decente no CAPS ou no SER, os municípios têm mais que fazer o centro de autismo mesmo, gente. Agora, tem que alugar. E você está apoiando? Não, meu amor. O que eu estou fazendo se ele tem dinheiro para fazer, se ele quer investir, é o mínimo que ele tem que fazer, mas tem que ser bem feito. Se for para fazer um elefante branco que não vai resolver nada, vai ser mais um elefante branco sem fazer nada, e a gente vai brigar do mesmo jeito. A questão, ela é sobre vontade política. A vontade política, ela só surge de 2 lugares. Se aquela pessoa ocupando aquele lugar de comando vive aquilo dentro de casa, então a dor que dói nela, ela entende, ou se ela está se sentindo absolutamente pressionada. Então é sobre isso. Dentro da Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem os profissionais, né, que é o atendente pessoal, o acompanhante pessoal, o profissional de apoio. Pode passar, Tom. E eu gosto muito do artigo 9, que é pouco falado, que fala sobre disponibilizar recursos humanos e tecnológicos que garantam atendimentos em igualdade de condições com as demais pessoas. Humano não pode. Só pode ter o professor dentro da sala. Talvez o professor não seja considerado humano, fica aí o questionamento, né? É um reptiliano? Um exilado de capela? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Esse artigo é muito importante porque ele conceitua um recurso humano como um recurso de tecnologia assistiva. E é evidente que as pessoas que se dizem entendidas sobre educação inclusiva não falam sobre ele, primeiro porque elas nunca devem ter lido essa lei, e segundo porque é muito conveniente não passar por esses artigos. Mas eu estou aqui para mostrar esse artigo para vocês, podem esfregar na cara das pessoas, pode levar na escola, pode imprimir, pode tirar uma foto, é sobre isso. O artigo 28 trata só sobre educação, e o artigo 28 trata sobre adaptação de currículo, elaboração de plano individualizado, técnicas pedagógicas individualizadas e coletivas, que é o famoso PEI, só que sem chamar PEI. Então, assim, meu Deus, só o parecer 50. O parecer 50, quando ele nasceu, a Lei Brasileira de Inclusão já ia fazer 10 anos e a Lei de Diretrizes e Bases já ia fazer 30. E na Lei de Diretrizes e Bases a gente já tem disponibilização de currículo adaptado, conteúdo adaptado, prova adaptada, terminalidade específica, professores especializados. Então, assim, dizer que o parecer 50 trouxe o PEI é mentira, porque o PEI já existia. E dizer que o parecer 50 acabou com o acompanhante especializado também é mentira, porque o parecer 50 é um parecer orientador. Quando ele é orientador, ele pode servir de norte, o que gera aquela questão de, se você não quiser usar, você não usa, porque ele não tem força vinculante, ele não é uma norma, e ele não é superior a leis federais. E quando uma escola nega alguma coisa para você com base no parecer 50, o que ela está fazendo é tomando o atalho mais fácil. Se estivesse escrito num lambi-lambi na Sé, traga o seu amor de volta em 7 dias, afasta o acompanhante especializado do seu aluno em 7 dias, eles iam usar. Porque o que eles querem é não fornecer. Como eles vão se respaldar para isso, não interessa. O que você precisa saber é que a lei é superior ao parecer. É isso que você precisa saber. E o parecer tem conceitos inconstitucionais. Mas ele não pode ser derrubado por base de uma ação direta de inconstitucionalidade, porque não é lei. Então, é sobre isso.
né? Pode passar. Vamos lá. Ô, gente, acessem nosso site. Porque tem várias coisas legais no site, né? Tem as cartilhas que a nossa equipe preparou, com direitos a um monte de coisa, inclusive, de vez em quando aparece gente lá nas nossas redes falando, ai, como que eu peço acompanhante especializado para o meu filho? Tem uma cartilha lá que é como exigir adaptação escolar, etc, etc. Tem cartilha sobre várias outras coisas, enfim, tem informações que vocês vão curtir, e é simples, é andreawerner.com.br, tá bom? E eu queria pedir para vocês também que não seguem a Vanessa, que sigam a Vanessa. O Tom vai colocar aí nos comentários, mas o Instagram da Vanessa é @VanessaZiotti_. Ela tem um nome muito chique, gente, é ZIOTTI, e isso que eu não falei o resto do nome dela, tá? Mas o Tom vai colocar aí nos comentários para vocês que não seguem a Vanessa ainda, seguirem a Vanessa, que é a minha diretora jurídica, autista, mãe de trigêmeos autistas e também minha melhor amiga, cuidadora dos meus cachorros, essa coisa toda. O nosso canal do WhatsApp, porque para vocês que querem ficar informados e não fiquem entrando em rede social toda hora, até porque é bom mesmo, né, gente, para a saúde mental não ficar olhando, recebam aí as novidades do nosso mandato, leis aprovadas, coisas importantes, etc., através do nosso canal do WhatsApp. E obrigada, gente. Obrigada por estarem até esse horário aqui. Sim, em pleno 2 de abril, que hoje eu já anunciei que eu já acordei meio pistola da vida, eu imagino que vocês também, que são parte da comunidade também, então estamos todas meio desreguladinhas. Obrigada por terem ficado com a gente todo até dia é 2 de abril, né? Aí sempre que vem um arrombado com um lacinho, quebra-cabeça, a gente tem vontade de sair dando soco, infelizmente. Sim, como diz Eliana Raso, abril chega, aí vem um monte de gente junto, aí abril vai embora e nós continuamos, né? Exatamente. E é isso. Vamos dar 10 minutinhos só para ver se chega mais algumas perguntas. Tá bom. Algumas pessoas estão levantando a mão. Só reforçando que no topo da tela tem um número de WhatsApp para mandar qualquer dúvida que vocês tiverem. Nossa, quanto coraçãozinho que fofos. Aliás, quem não viu ainda, hoje eu fiz uma fala na tribuna, o Theo estava presente com meu marido, foi muito emocionante, e eu abri o coração e o sincericídio rolou lá, tá bom? Falando sobre pessoas que acham que estão ajudando, mas na verdade não estão. Deem uma olhadinha lá no meu Instagram, que é o último vídeo que a gente postou. Foi bem emocionante, e foi muito emocionante para mim ver o meu filho aqui na Lesp, pela primeira vez, vendo a mãe dele falar na tribuna. Foi muito emocionante mesmo. Eu não trago os meus, porque senão nunca mais eu posso entrar. A gente ainda vai fazer esse evento. Trombetas aqui na Lesp. Nós faremos este evento acontecer, né? Se alguém está com dificuldade de mandar no WhatsApp, pode mandar aqui nas mensagens, que elas estão abertas agora. O Tom abriu as mensagens aí embaixo, gente. Ai, Aquele balãozinho de mensagens, então se alguém quiser escrever alguma coisa aí, estamos aqui ainda. Vou até tomar uma aguinha. São muitos agradecimentos. Pessoas agradecendo aqui pelo WhatsApp também. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Vai estar no YouTube, no nosso canal do YouTube lá, a live inteira. Então, quem teve que sair porque o filho chorou, porque o filho fez cocô, aquela coisa a gente sabe, né, gente? Como que é a vida de mãe. Vai estar no YouTube, e aí vocês podem pegar as partes que vocês perderam, tá bom? E muito obrigada pela companhia de vocês, pelo apoio, por tudo. Sempre estamos aqui. Ninguém solta a mãe de ninguém, e ninguém fica para trás, tá bom? força, gente, que ainda é quarta. Agora é a de cá? Não, é a de cá. Agora é de cá. Beijo, gente. Até mais.